Olá, pessoal! Aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. No vídeo de hoje, eu trouxe para vocês a prova de proficiência da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, que depois de 2 anos sem ofertar provas, abriu o edital esse mês. As inscrições vão do dia 3 de agosto até o dia 7 de agosto. Os idiomas ofertados são inglês, espanhol e francês. As provas acontecerão presencialmente em João Pessoa, no dia 23 e 24 de setembro. Eu tenho um carinho muito especial por essa prova, pois foi onde eu comecei a dar aulas para proficiência. Eu sou natural de João Pessoa, na Paraíba, e comecei a dar aulas para proficiência na época dessa prova, lá em 2018. Na minha cidade, eu tinha uma sala emprestada, né? Eu tinha uma amiga minha que tinha alugado uma sala, ela me emprestava, ela me cedia essa sala nos sábados de manhã, e aí eu comecei a dar aulas presencialmente, né? Lógico, para essa prova. E aí foi a minha primeira turma, foi um sucesso, assim. Já de cara eu coloquei 10 pessoas numa sala, e essa prova, e essa época é sempre na mesma época do ano, né? Geralmente eles aplicam a prova em julho, esse ano está um pouco diferente, vão fazer agora em setembro, e sempre me traz, essa época do ano sempre me traz muita recordação, porque foi onde eu comecei, né? Foi onde tudo começou. Em 2018 e 2019, eu praticamente trabalhei exclusivamente para essa prova e da UFRN, porque eram as únicas provas que tinham na região, né? E antigamente não existia isso de prova online. Mas agora, com as provas online, toda essa facilidade, você pode fazer a prova em qualquer lugar, sem precisar esperar aquela prova abrir na sua cidade. Então, a gente vai dar uma olhada na prova, certo? E depois eu vou fazer algumas considerações para a prova que vai haver esse ano. Eles disponibilizam no site, eles disponibilizam duas provas. Disponibilizaram a de 2017 e a de 2018. Eles não disponibilizaram a de 2019. Eu vou fazer comentários só de um único modelo, que é a prova de 2018. A outra prova mais antiga que eu tenho é do mesmo modelo, certo? Então, assim, não faz sentido a gente estar vendo a mesma prova repetidamente. Então, eu vou mostrar só uma. Então, pessoal, para vocês saberem o modelo de prova da UFPB, como é? Ele é constituído por apenas um texto, não é um texto muito grande, é em torno de uma lauda e meia, mais ou menos, no máximo, 10 questões de múltipla escolha. Todas as questões têm enunciados e alternativas em inglês. Isso deixa os alunos um pouco nervosos por causa dos enunciados em inglês. Então, são 10 questões de múltipla escolha, 2 horas para você fazer a prova e não pode usar dicionário. Então, basicamente, a prova da UFPB se manteve todos esses anos no mesmo modelo. E pelo que eu li do edital, realmente o modelo permanecerá o mesmo. Se você quer se preparar para essa prova, que vai acontecer dia 24 de setembro, eu tenho uma turma especial para essa prova que vai começar em breve. São 10 encontros online e ao vivo e mais 7 aulas bônus. Nas aulas vamos entender a estrutura da língua, entender como é que se lê um texto, entender como é que estratégias para fazer provas e também adquirir vocabulário. Se você quer mais informações sobre essa turma, vou deixar na descrição meus contatos para você entrar em contato para mais informações. Olha só, gente, aqui a gente tem, né, a prova. Como é presencialmente, vocês realmente vão ter que preencher tudo isso, certo? E aqui tem umas instruções. Tem que ter cuidado nessa parte do gabarito. Você precisa realmente preencher com cuidado, certo? Essa bolinha aqui. 2 horas de prova não é possível usar o dicionário. E como eu disse a vocês, olha só, gente.
Ah, outra coisa que eu não falei ainda, os textos, bem, não é uma prova específica por área, certo? É a mesma prova para todas as áreas. Então, os textos vão ser assim, de temas variados, certo? Geralmente aqui eles tiram de sites de notícia e coisas desse tipo. São textos atuais, certo? E não são textos científicos, são textos mais tranquilos de ler. Vejam bem, aqui a gente vai ter o título, um subtítulo também, certo? Olha só o tamanho dessa prova, o tamanho desse texto, né? Vamos ver aqui, ó, e uma lauda e um pouquinho, tá vendo? Uma lauda e meia. E aqui, gente, a fonte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa fonte. Só, gente, é daqui que eles tiraram o texto, ó, do Financial Times. Como eu falei para vocês, é um site de notícias, certo? E aqui, ó, tem o texto, provavelmente mais completo, tá? Todos os links que eu for falando, esse texto, a prova, o gabarito da prova, o link para as inscrições, eu vou deixar todos no mesmo link do meu blog, ó. Então, como vocês podem ver, é um texto normal, tá, gente? Não é um texto muito grande, bem separado, ó, tá? Bem separado aqui. São 10 questões de múltipla escolha, tá? E 5 opções. Olha só, gente. Não tem enunciados muito complicados, certo? Se você der uma olhadinha no vídeo que eu falei, que eu expliquei a prova da UFRN, no vídeo eu explico os enunciados, certo? Quais são os verbos que são utilizados no enunciado, porque a UFRN também tem enunciados em inglês. Não deixem isso assustar vocês, gente. São palavras e verbos que são sempre repetidos. Por exemplo, aqui, ó, de acordo com o texto, aqui o professor Parará acredita que, então, discuta, explique, traduza. Então, são verbos que são repetidos nos enunciados. Eu explico com mais detalhes lá no vídeo da UFRN. Dê uma olhadinha lá, porque lá tem mais opções, certo? Então, eu explico os verbos que são usados para fazer perguntas, as palavras, não só os verbos, mas tem termos também, por exemplo, according to the text, não é um verbo, é de acordo com o texto, pode ser according to the author, também de acordo com o autor. Então, assim, gente, não tem para onde correr, serão sempre as mesmas palavras usadas, certo? Então, não deixem isso assustar vocês. Tem na sentença, né? E aí tem a sentença, o cientista diz. Aí isso aqui é eh, isso aqui é uma questão de referência. Já falei várias vezes aqui de questões de referência pronominal, que é muito comum em provas de proficiência, certo? O it, olha só, it se refere ao quê? E aí, claro que eu não estou resolvendo a prova com vocês aqui, tá, gente? Eu estou explicando e mostrando como é a prova. Também falando sobre uma expressão. Olha só, tem muitas palavras cognatas no enunciado mesmo. A razão por que o professor Ravindranath usa a expressão financial muscle tem a ver, ó, has to do with the fact that, tem a ver com o fato que. Então, ó, fato é uma palavra cognata, certo? Aqui, ó, também referência pronominal, it, which, né? Vai perguntar aqui ao que eles estão ao que esses dois pronomes estão se referindo. Ó, quando pergunta o que está se referindo, a palavra é essa, ó, refer. Aí, uma questão de verdadeiro ou falso, né? E aqui, gente, isso é óbvio que são questões de verdadeiro ou falso. É um monstro de sete cabeças, certo? Uma prova toda em inglês. Olha só, T e F, né? True ou false. Você vai colocar aqui, claro que você vai ter que entender as opções também, né? Isso requer estudo, tá, gente? Ninguém consegue fazer uma prova da noite para o dia.
Outra coisa, tá? Que eu sempre falo aqui, falo para os meus alunos, gente, não adianta você que nunca estudou para uma prova de proficiência, você que não tem tanta afinidade com o inglês, pegar uma prova de proficiência e tentar fazer. Esse é o caminho para a frustração. Porque, veja, eu não estou dizendo que você não pode aprender, não é isso. Imagina eu pegar agora, nunca, não tenho nenhuma afinidade com matemática, não sei de nada. Pegar uma prova de matemática e tentar resolver. Qual é a chance disso dar certo? A chance é muito baixa. E a chance de eu me frustrar é bem alta, tá? Então, assim, não adianta você pegar uma prova, vou resolver provas anteriores. Como? Sem uma base? Como é que você vai resolver uma prova sem base? Você precisa, pelo menos, aprender a ler em inglês, aprender a estrutura da língua, aprender por onde começar. E aí, depois, começar a praticar. Não adianta só resolver provas. Não adianta só resolver provas, tá, gente? Isso aí eu tenho comigo sempre, sempre. Eu sempre oriento meus alunos que não comecem resolvendo provas. Aí o que é que acontece? Você resolveu uma prova, olha o gabarito, aí eu errei. Claro, como é que você vai acertar se você não se preparou antes? Não é uma questão de sorte, é uma questão de preparo e de estudo. Certo? Entendido? Então agora vamos voltar para a prova. Mais uma questão aqui. Imply, ó, implica. No último parágrafo do texto, o termo new avenues has been used metaphorically to imply. Então, ele foi usado metaforicamente para implicar que, mais um, ó, no statement. Statement é na frase, na sentença, certo? O professor Ravidranath points out. O que é que ele points out? Ele destaca, certo? Essa aqui é bem uma casquinha de banana. Tem umas questões mais difíceis na prova da UFPB, sim, certo? Essa é uma delas. O que é que ele pergunta aqui? Pergunta aqui que a ideia geral do final statement, né? Da frase final do professor Ravindranath. Aí coloca aqui as frases. É uma um exemplo e uma consequência, um contraste e uma condição, uma concessão e uma adição. Gente, isso aqui tem que ler o texto para poder entender, certo? Tem que analisar várias coisas lá. Como eu falei, não estou resolvendo a prova, estou mostrando a prova para vocês. Então, essa aqui é uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado, tá? Não tem questão de tradução, como eu falei, são questões de múltipla escolha. Essa aqui é puramente interpretação, tá, gente? No parágrafo, e aí ele fala aqui o autor. Então, quer que você complete aqui o pensamento, certo? Basicamente, é uma prova com interpretação de texto e um pouco de gramática, certo? A gramática aparece aí aonde? Na referência pronominal. Essa foi a prova da UFPB. O que podemos esperar da prova de 2022, certo? A prova de 2022 possivelmente será do mesmo modelo. Por que eu estou dizendo isso? Vou mostrar para vocês aqui. No ponto 6 do edital, tem falando aqui do exame, certo? E aí ele especifica como será o modelo de prova. Seria interessante se todas as provas seria interessante se todas as universidades fossem assim específicas, porque vejam bem, a prova de cada um dos idiomas constará de 10 questões objetivas de interpretação de textos na língua objeto de avaliação, certo? Então, o que é que a gente pode esperar? Que a prova tenha esse mesmo modelo, 10 questões de múltipla escolha, com 5 opções, certo? E provavelmente os enunciados continuarão sendo em inglês. Também aqui, para lembrar, não é permitido o uso do dicionário, nem qualquer fonte de consulta, né? Óbvio. E os textos apresentados nas provas podem ser artigos científicos, notícias, ensaios ou outros, a critério da banca. Olha só, gente, quando eles dizem artigos científicos, não se assustem, não vai ser um texto de 15 páginas, certo? Provavelmente, se for um artigo científico, vai ser adaptado
vai ser mais ou menos daquele tamanho mesmo. A gente pode esperar que seja uma prova muito parecida em relação ao modelo, em relação à estrutura, certo? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que as inscrições são até o dia 7 de agosto e custam R$ 100. E se você ainda não está inscrito na Jornada do Inglês Acadêmico, eu estou te esperando dia 9, 10 e 11 de agosto aqui no YouTube. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar teu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!